Olá, bem-vindos a mais um Ecosystem of Startup. E hoje uma convidada mais que especial, minha amiga, minha parceira de trabalho de ecossistema, TT, Thaís. Hello! É isso. Vou ler aqui sua bio rapidinho. Então, no ecossistema de inovação é conhecida como TT, mas o nome é Thaís. É isso. Sócia da Cotidiana Aceleradora, onde começou a carreira de inovação. Inicialmente construiu a comunidade lá da Coti, foi onde a gente se conheceu, inclusive. Passou pela parte de operações, sucesso de cliente, e hoje mudou de lado, né? Agora está do lado de corporação, fazendo inovação aberta em agronegócio. That's me. É isso, que bom, bem-vinda. Obrigada. A gente estava falando aqui antes, eu quero já puxar essa pauta logo, que a gente estava falando aqui antes sobre a dificuldade que a gente aqui da Lancei está encontrando em encontrar, né, mulheres que gostam de falar de negócio, sobre negócio. Uhum. E aí eu queria te perguntar, o que você acha sobre isso? É o nosso ambiente? Tipo, são as pessoas que a gente convive ou você também sente alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que deve ser bem geral, na real, em qualquer assunto, né? Tipo, mas especialmente negócios, que é um mundo que é, tipo, majoritariamente dominado por homens. Eu acho que é um sentimento comum, eu quase não vim. Eu fiquei tipo, será que eu vou? Aí eu falei com a minha amiga do trabalho e ela... Velho, e se daqui a pouco você receber um convite, tipo, super formal, ter que representar, né? Tipo assim, a gente tá aqui como amigo, você bem trouxe, né? A gente se conhece de outros lugares, então é um papo mais leve, de querendo ou não. E ela falou, vai treinar, sabe? E realmente, tudo na vida é treino, né? Mas eu fiquei com esse pé atrás, assim, porque eu me acho uma pessoa extremamente objetiva. Eu falei, gente, não vou ficar conseguindo falar uma hora. Então, essa foi uma coisa que veio. Vamos ver quanto tempo você vai conseguir. Vamos ver. Eu acho que vai passar de uma hora. Vamos ver. Mas por ser muito objetiva e às vezes também a gente ficar pensando demais sobre será que é relevante isso que eu vou falar, será que não. Eu lembro quando eu entrei na Cotidiano e aí caí de paraquedas, assim, né, no mundo da inovação, fazer comunidade, enfim, depois a gente entra um pouco nisso. Mas os pessoal me chamavam para todo tipo de reunião que rolava lá no Cotidiano. E eu entrava e ficava, tipo, observando. E eu falo muito isso para as mulheres que eu convivo, quando tem esses papos sobre mulheres nesse ambiente de trabalho, no ambiente dos negócios. Uma coisa que eu reparava muito é, tipo, caramba, nenhum homem sentado nessa mesa tá preocupado com o que ele tá falando. Tem cada merda saindo da boca dessa galera. E, tipo, eles não estão nem aí. Por que eu tô aqui pensando se eu posso abrir minha boca e dar uma opinião sobre qualquer coisa que tá sendo falada, sobre qualquer assunto? Tipo, a gente tem muito isso, sabe? Então, eu acho que vem muito desse lugar de não ter certeza se aquilo que você vai falar vai ser validado, se tá certo. A gente tem muito mais esse cuidado porque, querendo ou não, a gente é muito mais julgado, né? Tipo, então, a gente se preocupa em realmente ter uma robustez de informação por trás, ter dado e tal, para não falar uma coisa errada e ser julgada. Chacota por ali no meio, exatamente. Né? Para acontecer, isso é assim, entendeu? Aqui você não precisa se preocupar, tá? Não, eu tô mais tranquila agora. Aqui a gente não quer engajar ninguém, não é esse o objetivo. O objetivo é mais a gente falar sobre negócio mesmo e quem assiste a gente é quem gosta de falar sobre negócio. Então, como você tem muito mais experiência que a grande maioria das pessoas que assistem a gente. Então, não se preocupe com isso, tá? Você está falando do seu lugar de fala. É isso. Que eu construí. Que você construiu, exatamente. E, eu tenho feito, assim, um histórico do que as pessoas fazem aqui, mas eu não estava querendo ir por esse caminho, sabe? Assim, você é mais uma pessoa da Coti que eu tô trazendo. O Henrique e o Dudu vieram aqui. Legal. Além do Chex, né, que ele acabou virando nosso sócio aqui. Mas eu queria falar sobre uma outra coisa. Vamos continuar falando sobre esse lugar da mulher no empreendedorismo, porque quando eu olho nos nossos dados aqui da Lancei 80% é homem. Assim, eu não sei se é só porque tem homem falando. O quadro societário é todo masculino também. Todo masculino, e se... Muito provavelmente é isso, né? Mas... Ou se é porque talvez as mulheres são exigidas mais em outros lugares. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que a questão da exigência não vai ser muito meu lugar de fala, né? Sou uma mulher nova, solteira, então, assim, não necessariamente estar aqui está concorrendo com muitas outras coisas na minha vida. Mas certamente vem dessa coisa que eu falei e também do próprio convite, né? Vamos lá, tipo, se tem eu e um outro homem para falar sobre o que a gente veio falar, a tendência do mundo é chamar o outro homem e não eu, né?
E Você sente isso? eu sinto, com Aham. certeza. Tipo assim, e a gente tá numa mudança em que, a maioria das vezes, tipo assim, caraca, tem que... Não, vamos fazer isso, mas então vamos procurar uma mulher que fale desse assunto, porque eticamente tem sido mais correto, né? Aham. Da gente ter uma diversidade de gênero, uma diversidade de uma porção de coisas quando a gente vai tratar sobre diversos assuntos. Então, eu sinto isso vindo mais, mas, tipo, é isso, porque tem que, porque é eticamente correto agora, né? Porque a gente tá tomando essa consciência agora, mas sempre não era assim, né? Uhum. É tipo assim, cara, um cara, ele tem muito mais lugar de fala, o pessoal escuta, ele vira referência rápido, tipo, e é isso que eu falei. Às vezes você senta na mesa com ele e tá falando uma porção de... Às vezes ok, sabe? Uhum. É massa ver também que existe essa liberdade. Mas não, se a gente fosse comparar, tipo assim, não precisa ter medo, entendeu? Aham. Enquanto mulher, mas existe esse medo. E... E o que fazer pra mudar isso, assim? O que você acha que dá pra fazer pra mudar isso? Ai, cara, eu não sei, eu tava até... Eu acho que a gente também falou um pouco sobre falar de comunidade, que foi como eu comecei na Cotidiano. Eu acho esse lugar legal, né? Da gente criar comunidades para impulsionar mulheres. Eu estava até vendo um grupo bem legal que chama AgroPink, de agronegócio, de mulheres no agronegócio, para falar sobre negócios no agronegócio, de sucessão familiar, né? De mulheres assumindo os negócios na agricultura. Então, tipo, esses lugares vão fortificando e vão trazendo mais relevância para as mulheres. Colocarem mulheres como relevância em certos assuntos, né? Eu acho que isso também é bem legal. Que maneiro. Eu dei uma aula, eu dei aula de empreendedorismo para jovens. Era 8º e 9º ano do ensino fundamental e na sala tinham 9 mulheres e um cara. Assim, eu fiquei impressionado com isso. E as 9 mulheres, assim, a fim de trabalhar, estavam com sangue no olho e deu bom, assim. Elas venderam, desenvolveram seus próprios negócios. E eu fiquei assim, caramba, será que a próxima geração vai vir, tipo, de mulher? Porque as mulheres estão mais... Me pareceu que elas estavam mais interessadas do que os caras, assim. Então, eu tenho uma esperança, assim, nisso. Eu sou super tendenciosa a falar, mas assim, se eu for contratar entre uma mulher e um homem, com certeza vou escolher a mulher. Muito mais organizada, muito mais educada, muito mais... Faz uma leitura de cenário muito melhor, entendeu? Tipo, tem mais cuidado a se posicionar. Eu acho, assim, sou tendenciosa para escolher mulheres nesse sentido, sabe? Inclusive, eu fiz essa transição de carreira recente e o lugar que eu escolhi, assim, que eu coloquei mais força é porque eu ia ter uma chefe mulher. Porque eu também queria aprender de um lugar e conseguir me espelhar em uma mulher que é poderosa, em uma mulher que é líder, em uma mulher que vai entrar e vai decidir o que precisa ser decidido. E eu tô sendo muito feliz com essa escolha, assim, de realmente conseguir me espelhar na minha chefe, que é a Daniele Leonel. Também é uma pessoa muito forte dentro do ecossistema de inovação, na comunidade. E eu fui bem, bem feliz, assim, mesmo. Tipo, e é isso, né? Ter mulheres para que você consiga ser inspirado. Tipo assim, eu consigo ser isso também. Quem que é a sua referência, né? Exatamente. Tipo, criar essas referências, né? Que eu acho que foi um pouco do que eu falei. E alguma coisa que você aprendeu com ela, assim, já nesse tempo, que você fala, pô, isso aqui foi muito maneiro. Com certeza. Eu admiro muito o jeito dela, tipo assim, de ir pra uma reunião sabendo que ela quer sair daquela reunião fazendo. Tipo, eu tenho uma dificuldade, assim, eu acho que, eu não sou muito boa em vendas, que não sei o quê, porque eu tenho um pouco de dificuldade de deixar o outro desconfortável. Algum lugar desse, sabe? Eu acho que vem muito isso, porque a mulher, ela é do cuidado, ela é do acolhimento. Então, pra que eu vou te empurrar aqui um negócio, um produto? Eu tenho que estar sendo um pouco mais incisiva, né? E esse lugar, ele é um pouco mais difícil. Então, isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito com ela, assim, ela vai certa pra reunião e ela sai da reunião com o que ela queria, entendeu? E na hora que faz uma pergunta, ela não titubeia nem um segundo na hora de responder. Essas coisas eu acho muito massa. Ou então, a coisa tá indo pra um lugar que ela não quer. A gente está numa corporação que, querendo ou não, é bastante tradicional, numa confederação. Então, você precisa ser muito política. A política também é outra coisa que eu tenho aprendido muito com ela, assim. E Mas isso. o que da política? É isso, tipo, tá indo para um lugar que eu não vou, que eu não quero que vá, né? Pô, tá desvirtuando a iniciativa que eu tinha imaginado num primeiro momento. Acontece demais, por N motivos, né? Em qualquer lugar também. Mas como é que ela se posiciona num momento como esse, sabe? Eu fiquei curioso, porque eu tô passando por uma situação dessa agora. Cara, eu vejo ela se posicionando, tipo, eu como gestora do Hub, mas veja bem, acho que eu não vou ter nenhum case também, eu acho que não vale abrir aqui, né? Não, mas da sua percepção, não precisa estar certo e nem nada. Assim, como é que é uma situação política, né? Você entra, pelo menos no meu caso foi isso, eu entrei num lugar para fazer um trabalho específico, eu queria dar um impacto específico, eu não queria trabalhar pelo dinheiro, queria trabalhar para dar um impacto específico, e aí no meio do programa mudaram o objetivo dele, sabe? Eu fiquei assim, será que
eu continuo aqui, eu não continuo aqui. É isso, e muito mais uma pessoa que... Putz, velho, é muito o estereótipo do homem branco. É foda falar isso. Eu não gosto dessa pauta de ficar categorizando, colocando cada um em uma caixinha, porque tem gente boa em todos os lugares. Mas tem gente que é muito estereótipo, né? Você olha e fala, meu Deus do céu, esse cara é o cara. Então, ele diminui os outros, né? Pega o projeto dos outros para si, diz que o resultado positivo é dele e o negativo é dos outros. Sabe aquela pessoa bem corporação antiga, assim, fala tudo em inglês, né? O mindset. Mas uma coisa que eu gosto dela é tipo assim, cara, eu como gestora do Hub, minha opinião é essa. Registra tudo que faz. Registra absolutamente tudo que faz. Porque também, quando for embora, olha, foi isso aqui, tudo que eu entreguei. Todo mês tem um relatório gigante lá que a gente produz. Com foto de tudo que a gente fez. Reunião que a gente fez com startup. Reunião que a gente faz com a própria galera da corporação. Evento que a gente participa. Podcast. A gente na mídia, enfim. Mas também, quando tem uma opinião contrária do que está caminhando, ela sempre registrado por e-mail. Eu não concordo com isso. Porque depois, especialmente... né? Sim. Para se proteger também, né? Então, desse lugar de se proteger e proteger o que ela acredita, né? Enquanto trabalho, principalmente. Assim, porque eu tô falando da política ainda, tá? Eu ainda tô pensando na minha situação aqui. Quando tem uma situação, então, que ela não gosta, ela deixa registrado que ela não gosta, mas segue normal. Ela não, tipo, pra mim deu... Qual que é o limite pra você falar, tô fora? Sabe assim... Eu acho que quando mexe com seus valores, assim, também, né? Quando você, enfim, vê que você vai fazer uma coisa... Não que seja o caso, né? Em nenhum dos exemplos que a gente tá dando aqui, mas, tipo... eu acho que quando mexe com o valor... As outras pessoas que estão abaixo dela, por exemplo, assim. Né? Bota fé. É bem isso. E... Tá, massa. Quando eu te conheci, Tetê, eu lembro muito da sua energia, assim, sabe? Você é descontraída e brinca com todo mundo se sente bem à vontade. E aí te vê nesse momento, mudando, né, nesse rebranding aí que tá rolando. Eu acho, dá pra ver uma maturidade, sabe, assim, acontecendo, né? Mas eu acho que você tem muito mais força do que você imagina. Obrigada. Tipo de... Você não precisaria se preocupar tanto, porque as coisas que você fala são relevantes. Tipo, funciona super bem. Pelo menos, eu vejo não só para mim, mas para as pessoas que estão em volta, a sua opinião, ela faz diferença e é levada num contexto. Eu não sei se você sente isso também, ou pelo menos sentir isso no espaço da Cotidiano. Não, eu sinto cada vez mais isso. Acho que a gente vai ganhando confiança também, né? Na nossa própria experiência. Igual a gente tava brincando, tipo, eu construí esse lugar, né? De estar aqui falando sobre negócio, enfim. Isso é bem legal mesmo. E a gente vai aprendendo também como se portar, né? Tipo assim, eu percebo algumas relações recentes também com fornecedores, enfim, que, tipo assim, teve um cara que a gente se dava super atritoso, porque eu vinha com umas opiniões muito fortes, às vezes eu tenho disso também, né? Tipo, tenho muita energia, então às vezes eu acabo escapulindo o negócio ali. O jeito de falar, às vezes também de sentir que, putz, sou mulher, então eu preciso ser mais incisiva aqui no modo como eu tô falando, e aí, às vezes você é demais. Já recebi esse feedback em alguns outros momentos também na minha carreira. Porque incomoda, né? Tipo, e é isso, os estereótipos. Se fosse um homem, você estaria reclamando disso pra mim? Provavelmente não. Ia baixar a cabeça e falar. Ia ficar tipo, tá bom. Mas aí eu tenho percebido, tipo assim, nessa relação específica que eu tô comentando, de falar mais calma, de trazer minha opinião mais leve e, tipo, começar a ser escutada por causa disso também, né? Eu acho que tem... Aí, mais uma vez, a política, mais uma vez o comportamento e o ganho de maturidade, você saber exatamente como falar, né? Outra coisa também da minha chefe muito legal, que eu tava até comentando com um amigo lá do trabalho, tipo assim, eu acho ela muito massa, porque, assim, ela tá lutando por uma parada, tá putaça com o negócio, mas quando vai falar com a outra pessoa... Perfeita, maravilhosa, simpática, tá ligado? Tipo, vai conseguir na elegância. Né? Sabe? Isso eu acho muito massa também. Isso é uma habilidade mesmo. Eu acho que talvez o homem não tenha tanta necessidade dessa habilidade, né? Ele pode ser mais escroto, assim, mas tipo, não, você tá errado, não sei o quê, e passar por cima, dar uma atropelada, mas eu não acho que nem é o certo, nem funciona. Mas, pô, isso é massa. Essa habilidade, gostaria de treinar. Vai ter, tá aí a oportunidade, né? Tô passando por uma situação complexa. Eu pedi isso, Deus falou, tá bom. Vai aprender. Vamos ver se você tá pronto. Se não tiver, vai ter outra também. Né? Eu tava ontem na missa, encontrei meu padrinho e aí a gente foi conversar um pouco sobre isso, assim, como tratar
um inimigo ou uma pessoa que tá ali, né, te conflitando com amor, né? Bem, ou, né, como a Bíblia fala. E porque aí ele falou assim que amar quem ama a gente é muito fácil, né? Porque você vai receber de volta aquele amor. Sim. Difícil é amar quem não ama a gente. Uhum. Eu falei, tá, beleza. Tá, e daí? O que eu faço com isso? Como é que eu reajo na hora? Ele fala, para você fazer o caminho de Deus, você tem que se esvaziar de si. Sim. Cara, isso foi um tapa de luva de pelica na minha cara, sabe? Assim, tipo, putz, é mesmo, eu tô muito cheio de mim, sabe? Às vezes, não, pô, não... Porque quando a gente esvazia de si, a gente abre espaço para Deus. E aí, nada a ver o papo religioso, mas faz sentido com gestão de pessoas e tudo isso. Ah, com certeza. Porque geralmente também quando a gente se encontra nesses lugares de conflito, lógico, né? Quando passa pela nossa ética, pelos nossos valores, fica um pouco mais sério, que é esse lugar de out que a gente estava falando antes, mas assim... Quando a gente geralmente entra nesses lugares conflituosos, grande parte das vezes é o nosso ego ferido ali, né? Tipo, como é que eu vou reagir agora? Meu Deus, essa pessoa acabou de rasgar o meu ego todinho aqui. Tipo, teve uma situação recente também que o cara lá... ele falou várias coisas pra mim, que eu não ia dar conta de fazer aceleração de startups e... Nem conhecia meu trabalho, sabe? Tipo assim, e falou isso. Você vem, respeita. E isso me deixou... Eu fui embora chorando depois dessa conversa, sabe? Tipo, foi horrível. Mas depois eu fiquei tipo, cara, esse cara nem me conhece, sabe? Por que ele tá falando isso? Ele tá falando isso, na verdade, pra se engrandecer. Porque ele precisa disso de alguma forma. Mas eu saí chorando porque ele machucou meu ego, apesar de eu saber que isso não é verdade. Apesar de eu ter desacreditado um pouco de mim. Mas agora eu já estou no processo de aceleração, voltando pra esse meu lugar. E saber que sim, eu sei fazer isso. Você sabe fazer, porque você fez isso anos, né? Total. Tipo assim, fiz anos, treinei pessoas pra fazerem, né? Fiz pra caramba. Então, assim, eu tenho confiança de novo nesse lugar, mas é isso, ele abalou meu ego. E, num momento, eu não devolvi no ego dele, né? Porque eu acho que também que é isso, não precisa. Saiu na elegância? Saiu na elegância. Chorando na elegância. É isso, a elegância é isso, né? Você tomou, finge que não sentiu, vai embora e chora escondido. E depois fica remoendo, né? Como você poderia ser ainda mais elegante com uma luva, com um tapa fofo na cara da pessoa também. Porque eu acho que também faz parte, né? Assim, de alguma forma. A minha psicóloga fala que todo mundo fala só de si. Toda hora que a gente tá falando da gente. Então, se ele falou isso, ele tá falando dele, né? Ele tá falando que ele não consegue. Que ele não acredita no programa, porque ele não vê saída. Então, como é que você vai ver saída? Já que ele é o grande master, né, do negócio. Certeza. Então, Mas isso me lembra um assunto também que eu venho pensando no caminho, tipo assim, que tem acontecido muito comigo. E que tem ficado mais relevante ainda, eu tenho prestado mais atenção, por exemplo, nesse caso, né? Cara, você falaria comigo assim se fosse um homem? Bicho, ele não falaria, sacou? Tipo, ele não falaria. E eu escuto muita coisa que não seria dirigida a mim se eu fosse um homem. E até eu tava falando disso com uma outra. Tipo isso, que você não vai dar conta. Tipo, eu tá falando um negócio, me interromper e começar a falar sobre o assunto, sacou? Sendo que eu nem terminei, você já tá dando sua opinião. Você não tá nem escutando o que eu tô falando. Tipo, não escuta. Real, só quer falar por cima, às vezes fala a mesma coisa. Todos esses clichês aí que a gente escuta, é tudo verdade. Clichê não é à toa, né? Eu tenho percebido isso também. Quanto mais eu vivo, tipo assim, clichê é porque... É porque é verdade. É porque é verdade. É tão verdade que virou clichê. Mas aí eu tava falando isso com uma amiga e tem o podcast muito famoso da Óbvias, né? Que ele é bem feminista e tudo mais. É uma conta enorme no Instagram, assim, bem feminista. E a host do podcast falou que, como estratégia, ela tem utilizado mesmo falar assim... Imagina que você falou isso pra mim agora e eu falar... você estaria falando isso pra mim agora se fosse um homem? Jogar na mesa. Jogar na mesa. E deixar outra desconfortável. Cheira. Eu vou fazer isso um dia ainda. Ainda não cheguei lá, mas vai rolar. Eu tenho essa dificuldade, assim... Às vezes eu tenho um lado mais agressivo do que eu gostaria, sabe? Então eu fico pensando assim... Eu queria estar... Porque tem muito online, né, hoje em dia. Eu fico pensando, eu queria estar presencial perto desse cara. Pra ver se ele ia ter coragem de falar isso na minha cara... presencial. Só que é de uma forma agressiva, não é de uma forma legal, ou tipo, sabe? Eu vou me impor na força, que é péssimo, é horrível. Então eu fico tentando trabalhar assim, como que eu faço para não ser isso? E quando é com mulher, eu tenho muito mais facilidade. Porque eu não preciso entrar nesse ambiente, porque a mulher nem entra nisso, não existe essa disputa, a gente vai conversando sobre métricas, números, e geralmente desanda mais, sabe? Eu não sei se...
Eu não sei se a mulher, ela tá mais ali pra fazer o trabalho e o cara talvez um pouco mais pro ego, mas eu tenho tido mais dificuldade com homens do que com mulher, sabe? Nesse ambiente, assim. Eu sinto isso um pouco também. E no lugar da mulher também, assim, de não... Igual você... eu queria estar presencial. Você já tá buscando esse conflito. Normalmente, a gente não busca esse conflito, né? Tipo assim, a gente, igual do lugar do cuidado, do lugar do acolhimento, a gente tá buscando um lugar em comum. A gente não tá buscando conflitar ali. Tipo, eu não vou ganhar nada com isso. E, na moral, a questão quando eu falo, que eu acho que eu não vendo bem, que eu tenho essa coisa de, às vezes, me impor um pouco mais, também é desse lugar de, tipo assim, se eu tô vendo uma iminência de conflito mínima, mesmo que seja saudável, eu geralmente prefiro não conflitar. E sair, né? Mas se for pra conflitar também... Mas, tipo assim, se for pra escolher, no primeiro momento, eu escolho sair desse lugar do conflito. Mas você tá falando aí que você acha que você não vende bem. Eu acho esse assunto interessante, porque eu também acho que eu não vendo bem. Mas, ao mesmo tempo, né, assim, captação de investimento, já fiz várias estruturas de venda para várias empresas que faturaram milhões. Sabe, assim, do seu lado, eu vejo que você fala com todas as startups que entram no programa e elas continuam e desenvolvem porque você vende bem. Assim, será que a gente não é muito exigente ou é porque a gente está em contato com muita gente que vende muito bem? Não sei. Por que você acha que você não vende bem? Cara, eu acho que assim, eu recebo feedback justamente, falar, não vendo bem, a pessoa fica, what? Como assim, menina? Né? Claro, você tem super potencial. Então, acho que assim, quando o produto já tá vendido, é muito mais fácil vender bem, né? Assim, tipo assim, putz, tô vendendo uma comunidade, tô vendendo tipo um estilo, uma coisa. Mas é porque isso é fácil pra você. Pra mim, isso é difícil. Ok. Tô no meu lugar de conforto, né? Um pouco mais, com certeza. Tipo, um sucesso do cliente. Já tá vendido, só precisa tratar bem. Você precisa revender aquela proposta, aquele propósito. Enfim, eu acho muito mais fácil. Eu realmente me envolvo. A pessoa já tá mais ou menos comprada. Então, eu tenho um pouco mais de facilidade. O meu problema de vender é, tipo, estar na cadeira de venda mesmo, ter que cumprir resultado. Tipo, vamos lá, alô? Exato. Tipo, e aí, Rogerinho, não sei o quê, né? Mas isso é engraçado, porque, sabe, eu fiz um intercâmbio no Canadá e... Aonde? Em Vancouver. Você morou quanto tempo lá? 1 ano. Eu fui fazer um curso de Customer Excellence for Business, tipo, serviço ao cliente, né? Atendimento ao cliente. Você era 6 meses de curso, 6 meses você ficava trabalhando. Só que um dos meus empregos era ficar na rua, vendendo doação do Médicos Sem Fronteiras mensal. Para as pessoas que passavam na rua. Caraca. Então, assim... Totalmente cold. Pô, mas isso forma caráter. Foi mal, mas isso aí... Não, todo mundo falava, não sei como é que você dá conta, pô. A gente ficava 8 horas em pé na rua tentando falar com a galera que passava. E tinha meta pra cumprir, tipo... E você batia as metas? Então, aí tinha várias coisas. Tipo assim, uma semana você não bateu a meta, você tá numa semana de recuperação. Se você não batesse na recuperação, você tava out, não precisava nem voltar no dia seguinte, real. Caraca. E aí era muito cíclico, a galera mudava muito. Aí eu consegui ficar, tipo, 3 meses. E aí depois eu realmente não bati. Pelo amor de Deus, que loucura esse trabalho, eu quero ir embora daqui. Mas era muito legal e falava muito sobre isso. Eu tinha coaching toda semana com o líder. E ele sempre falava, cara, Rogério, a pessoa tá pagando aquele negócio, tipo, tem um propósito por trás, tá fazendo um pitch maneiro, tipo assim, é realmente pra ajudar, tem um propósito. Mas a pessoa que tá ali no meio da rua, ela tá comprando por causa de você. Sabe? Então, acho que a personalidade conta muito. Eu acho que eu sou uma pessoa de personalidade forte, então talvez por isso as pessoas tenham essa impressão. Mas é isso. A venda corporativa, a coisa do resultado, que é uma coisa mais masculina, né, também. Vamos colocar assim, desse lugar, tipo... Como assim? A gente tá aqui, tem uma conversa maneira, você gostou do produto, que não sei o quê. Putz, aí eu vou ter que te mandar uma mensagem. Aí você falou que não, me enrolou, vou ter que te mandar outra mensagem, vou ter que te mandar uma outra mensagem e insistir ali até você comprar o meu produto. Tipo, eu não tenho muito esse perfil porque eu acho que eu tô invadindo. Porque eu acho que eu tô entrando num mini lugar de conflito, entendeu? Então, tendência a ficar tipo, E essa venda, muito, assim, pelo que eu percebi, quando eu fiz isso, lá na Pro Bono, a gente teve uma época que a gente estava forçando a venda, assim, pro cliente. E o cliente fechava. Só que dava pouco tempo, ele flopava já. Porque não era para ele, não fazia sentido para ele, né? Eu também não me considero bom de venda, mas eu acho que agora eu tô pegando mais a manha, que assim, a venda não é a gente dar o produto para quem não quer. É entregar o produto para quem precisa e quem quer, que já tem o processo de consciência de que tem um problema, de que o spinzinho ali, né? E também os 5 níveis de consciência do consumidor, que o cara já se identifica com o problema. Eu falava muito sobre isso com o Chex, e ele sempre dizia que, tipo assim, venda é alinhamento de interesse, né?
Tipo, o cara tem um interesse no que você tá vendendo e você tem interesse que ele compre. Uhum. Então, nada mais é esse jogo do que um alinhamento de interesse para que, no fim, todo mundo consiga o que quer. Uhum. Se a gente olhar por esse lugar, é um lugar um pouco mais humanizado, né? Aham. Mas no dia a dia ali, tem essas dificuldades que às vezes, né, eu, pelo menos, falando do meu lugar assim, fico meio, tipo, nervosa. Te entendo também. Relacionamento, assim, é muito difícil. Assim, um dos problemas que eu vejo muito no ecossistema... No ecossistema não, mas no perfil do empreendedor. Então, um dos problemas que eu vejo muito no perfil do empreendedor é que ele não quer falar com o cliente. Uhum, Ele não quer relacionamento com o cliente. E vendas é relacionamento. total. Então, acha que vai subir um site ou que vai contratar um setor comercial, que o setor comercial vai resolver, porque ele não consegue resolver. Uhum. E, na verdade, o cara tem que sair da cadeira dele e ir lá falar com o cliente dele. E eu falo cara, mas esse cara já fui eu muitos e muitos anos, né? Muitas e muitas vezes, Uhum. sem saber fazer isso. E, não sei, hoje eu considero que o empreendedor tem que saber vender, né? O que Com você acha? certeza. Eu tava falando sobre isso hoje com um empreendedor. Ah, Do tipo assim, que eu tava perguntando pra ele, cara, quantos % do seu tempo tá em comercial? É só ele de full time na operação, os outros sócios não. Os sócios são mais técnicos. uhum, E ele gere todos os projetos, né? Fica ali na contenção, fazendo o gerenciamento dos terceirizados. Aí eu fiz essa pergunta pra ele, ele me respondeu meio mais ou menos. E aí fui investigando. E aí ele, é porque daqui uns 2 meses eu vou buscar pra procurar os clientes de uma prova de conceito, pra gente colocar o produto. Eu fiquei tipo, meu... Aí ele olhou assim pra mim, você acha que não? Eu falei, não, bicho, vai procurar agora. Você me falou, agora que tu fechou com 1 ano de relacionamento, tu maluco. fechou tu vai demorar vai ainda esperar 2 meses. Quando eu te fiz a pergunta do por quanto tempo você tá gastando em comercial, eu quero que você me responda mais de 70%. uhum, Tipo, você é o diretor executivo, você tá full time na operação do seu trabalho, é ir pra rua vender o produto de vocês, sacou? Os seus outros sócios estão preocupados com a parte técnica. uhum. E é isso. E ele não vai porque ele tá com medo. Aí eu perguntei, como é que isso ressoa pra você? Você se sente confortável? Porque às vezes é isso. Você tá numa posição que você precisa fazer uma coisa que você não tá confortável de fazer. Isso é uma merda. Então é melhor você descobrir logo ou pelo menos admitir. Aham. Mas até que ele falou que não. Que ele gostava da parte comercial, que todas as portas abertas foram ele que abriu, ele que sempre tá na rua com a pastinha, não sei o que, né? Aham. Aí eu falei, massa, então, né, vamos começar a interiorizar isso daí. Já correr atrás aí do próximo cliente pra gente conseguir acelerar. Pô, isso é fantástico que você falou, porque eu entro para fazer consultoria dentro da empresa, aí a empresa comercial tá assim, 2 vendas no mês. É tipo, beleza, por que estão acontecendo 2 vendas no mês? Quantas ligações você fez? Aí a pessoa, 2. Fala, você vendeu para todo mundo. Você falou, porque o cara já queria e ele tava procurando. Uhum. Falei, tá, e o resto do pessoal? Como que você fez esse processo deles entenderem, da dor deles? E não existe, a pessoa não... Ela recebe o pedido e tira o pedido, geralmente. Sim. Ela não vai lá, entende por que aquela pessoa está comprando, o que está motivando ela ali, quais são as objeções do porquê não, para a gente poder tirar essas objeções. Em todas as esferas, assim, né, de uma empresa, eu sempre falo isso para as startups. Tipo assim, cara, todo movimento que você for fazer, pelo amor de Deus, se pergunte, o que eu quero aprender aqui? Uhum. Né? Pô, vou fazer uma ligação, o que você quer aprender nessa ligação, cara? Eu vou fazer essa iniciativa. O que você... Tenha consciência do que você está querendo aprender em cada coisa que você faz, porque empreender é sobre você aprender, Uhum. né? No final das contas, sobre o seu business, sobre o seu cliente, sobre o seu processo, sobre o seu time. Uhum. Então, tipo, sempre tenha essa Faça um pulga atrás experimento. Exato. Né? Viva Que em não seja MVP. estruturado, mas minimamente, né? Do tipo assim, ou que você não tenha pensado antes, mas você pergunta, qual foi o aprendizado disso que aconteceu? O que você vai fazer diferente da próxima vez? Né? Eu tava na feira, na Agro Brasília agora, e aí as minhas da startup, tipo, tava indo pouca gente no stand que tava disponível. E eu falei, o que vocês vão fazer amanhã? Não dá pra ficar aqui esperando alguém vir, tá ligado? Não tá vendo ninguém. Falei, imprime uma placa com um nome chamativo, tipo, imprime uma folha A4, em preto e branco mesmo. Aí lá com a proposta de valor, sacou? E sai na feira, mano. Vamos sair na feira. Eu vou ficar 30 minutos com você e a gente vai rodando. Ela, mas é porque eu não sou assim, toda nananã. Eu falei, cara, toca a blusa da empresa, tu não é a X. Tu é a empresa, que era o que a galera também falava lá nesse rolê do Canadá, que era além de que a pessoa tá comprando por causa de você, tipo assim, você tá de colete branco, irmão. Tu não é a Thaís, tu é o Médico Sem Fronteiras e acabou, entendeu? Então, assim, se traje de outra personalidade, se muda aí. Eu sei que é difícil, né? Falando assim, parece fácil. Mas é uma mentalidade Não, mas também. eu acho motivador ouvir isso. Né? De tipo assim, poxa, tá, então não sou eu que tô sendo julgado. Porque o medo é do julgamento, né? De chegar lá e se ele não gostar? E se ele não quiser? E se ele me tratar mal? Ele não me ama? Né? Tipo, a gente vai... Eu sou horrível. Eu sou horrível. Eu sou um péssimo vendedor. Aí você, tipo assim,
Não tem nada a ver. Às vezes o problema não tá com você, é porque ele não quer, ele não precisa, é porque, sei lá, ele não tá no momento, outras coisas, né? Que não... assim, eu, né, e todo mundo, eu acho que a gente pensa muito sobre a gente o tempo inteiro, né? Fica Voltando em volta que a gente tava falando, né? Então... Isso é muito legal. Eu tenho tentado ser mais observadora em alguns sentidos. Tipo assim, às vezes quando eu passo por uma situação que, se fosse contrário, eu estaria, tipo, me subjulgando ou preocupada com várias coisas, eu tento me perceber em como é que eu estou naquela situação. Tipo, caraca, aconteceu isso, uma situação que, se eu fosse a pessoa, eu ia estar fazendo todos esses questionamentos internos, eu ia estar, tipo, com medo e tal. Mas eu tô de boa aqui, sendo a receptora da situação. Então, na próxima vez, eu vou tentar ficar mais tranquila. Tipo assim, que tá tranquilo, né? Sim. Uma insistência, uma mudança de agenda de última hora, qualquer desses percalcinhos, né? Que às vezes a gente fica tipo, nossa, putz, a gente já tinha feito tudo, arranjado essa reunião, uma pessoa não vai poder participar, vou ter que mexer tudo de novo, falar com essa pessoa de novo. Quando sou eu e acontece isso, tá tudo bem. Eu falo, beleza, ajeitei. E mesmo que não esteja tudo bem, eu vou ficar meio puta e whatever, daqui a pouco passa, sacou? Tipo, não é pessoal vai e não vai ficar puto e vai passar a vida. E aí eu tenho tentado ser mais observadora nisso, pra tentar ficar mais de boa também. E ir ganhando um pouco mais de maturidade nas situações que eu me colocaria pra baixo, eu ficaria insegura, sabe? E se colocar que você falou de um experimento, eu tô um aprendizado, se a pessoa ficou muito puta, aprendeu, né? Eu não vou mais por esse caminho, Exato. eu vou pro outro. Uma das coisas também que eu vejo, vi uma, eu não sei se é uma pesquisa, eu vi na internet, né? Que a maioria das fontes hoje é internet, mas que quando uma pessoa ela é muito ruim numa coisa e ela se dedica muito para melhorar aquilo, geralmente ela vira um expert naquilo. Né? Não é que ela fica uma pessoa normal naquilo, ela fica um expert porque ela era tão ruim que ela vai precisar passar por cima de tudo para poder ficar boa, né? Então, pô, se a pessoa era muito ruim, ela virou expert, então a gente pode virar expert também. Com certeza. Com certeza. E, mudando de assunto aqui um pouco. Ok. Você falou que você tá agora do outro lado da mesa. Yes. O que é esse outro lado da mesa? Como é que vocês olham? Eu não conheço esse lado da mesa. Eu queria que você me contasse. Se puder desvendar um pouco desse lado que eu não conheço. Afinal, aqui o programa é Ecosystem of Startup. Adorei o nome, inclusive, a gente tava falando sobre isso, né? Meio roqueiro, assim. Que massa. Legal, sim, estou do outro lado da mesa. Por quê? Porque na Cotidiano, né, a gente tava do lado da startup. Então, a gente era sócio daquela startup, a gente queria ver ela crescer. Tem um pouco disso ainda, vou explicar. Mas... mas também atuando muito como consultoria de inovação, né? Hoje em dia eu contrato uma consultoria de inovação. Hoje em dia eu compro a solução da startup, né? Então é esse outro lado da mesa, assim, tipo... É uma corporação grande que tem dinheiro para fazer a inovação aberta, né? Eu estava descrevendo isso para uns advogados que eu estava no bar esse final de semana. O que é a inovação aberta dentro de uma grande corporação? É você ser a ponte para esse ecossistema que eu vim. E normalmente são profissionais, né, que estão muito ligados ao ecossistema startup, que vão atuar como essa ponte para uma organização tradicional que não conhece nada de ninguém. Não sabe como conversar com aquela startup, não sabe comprar daquela startup, não sabe investir naquela startup. Então, a inovação aberta é muito isso. Não vai entender o que a startup está trazendo, né? Assim, como assim você está falando que você vai errar um monte, que vai dar tudo errado? Não é para errar, é para acertar. Exato. Mas ainda é inovação. Exato. Eu até assim, tá numa reunião e tem que traduzir tudo. Caramba. Tipo, traduzir assim, né? Fazer as pontas. Olha, tipo assim, ele tá falando... Exato, ele tá querendo dizer isso. A startup... Não, vamos encontrar aqui esse meio do caminho e fazer esse bem bolado da reunião pra gente conseguir desenrolar algumas coisas, né? Então, Mas isso, eles mandaram essa ponte. muito na sua contratação, porque você também tira o bullshit da startup, né? Que é uma das coisas que você ali teve que desenvolver o faro pro bullshit dentro da Cotidiano, né? Porque a gente vai falar de negócio, aí o cara... Pergunta o CAC, aí ele começa a falar outra coisa. Beleza, tá. Beleza. Qual que é o CLTV? Ele fala de outra coisa. Não tem os números, não sabe o que tá rolando. Total. Mas uma coisa interessante, porque isso foi uma coisa que quebrei um pouco, assim, dentro das minhas habilidades que eu construí na Cotidiano, dessa coisa de realmente entender o business bem muito profundamente. Não é sobre isso a inovação aberta, necessariamente. Porque eu não tô olhando nesse... Tipo, quando eu tô investindo, claro que eu acho que a gente... entra um pouco mais para entender realmente o business. Mas quando eu estou procurando por uma prova de conceito, quando eu estou procurando por uma solução mais robusta, o papo é outro. E é um papo que eu não conhecia. Você não tá preocupada com isso, né? E aí isso tem sido muito interessante. Qual que é o também. O papo é tipo assim, cara, maneiro, já testou aonde?
Aí, no caso, que é agronegócio, qual cultura? Como é que você me entrega resultado? Em quanto tempo você me entrega resultado? Porque eu preciso de uma POC rápida, porque eu preciso entregar resultado rápido. Quanto que custa? Me faz qual desconto você pode fazer e quanto custa o rollout depois, se eu quiser comprar. Essas maneiro. são as perguntas. Completamente diferente. Pô, meu sonho era que tivesse uma pessoa assim no meu mercado na época, que pudesse ter essa visão, né, de dar oportunidade, porque a POC, ela vai permitir com uma experiência real ali daquele caso, e aquilo pode virar muito mais dinheiro para todo mundo. Sim. Se você vai comprar depois, é o investimento que faz sentido, né? Porque você investe, o cara vai desenvolver, você já tem a necessidade, você já tem a demanda reprimida, é isso? É isso. Geralmente, tipo, existem provas e provas de conceito. Acho que o jeito como surgiu a ideia da prova de conceito é realmente startups um pouco mais early stage, que estão precisando de um cliente para realmente desenvolver a solução. E aí vai um pouco nesse lugar que você falou, né? Tipo assim, tem alguém pagando, precisa desenvolver, para você já ali testando e tudo mais. Hoje, dentro da corporação que eu atuo, a gente procura startups que já estão no mercado, já estão tracionadas, o produto já está rodando, então não é um teste de produto, é um teste de processo. Esse processo que você me oferece encaixa para o meu cliente e para onde eu quero levar essa solução? Que às vezes a gente até tem esses atritos do tipo assim, não, a gente não faz POC. Porque a gente já está muito grande, já passou por essa parte aí de POC. É tipo, tá, mas é que ele não quer validar o produto a gente já entendeu que está validado. Então tem a POC da validação do produto, que eu acho que é mais early stage, Mas a gente hoje procura startups um pouco mais tracionadas, que o produto já está validado, a gente já sabe disso, já tem cliente, já roda, que não sei o quê, mas não necessariamente para o nosso cliente, para o público que a gente quer levar aquela solução. Então, são POCs de processo. Que é uma POC de processo? Você consegue me atender? Né? Você vai colocar esse produto num produtor rural pequeno. Como é que ele vai interagir com esse produto? Como é que vai ser seu atendimento? Né? Realmente, o ROI vai valer a pena para ele? Depois ele vai conseguir comprar, se ele quiser, né? E você acompanha todas essas etapas? Todas as etapas. A gente, desde o hunting, e aí a gente faz muito hunting ativo também. A gente vê muito por aí, tipo, inovação aberta, lançam desafios e tudo mais. A gente não acredita muito nessa linha. Tipo, não é que ela não dê certo, mas é porque as boas startups não vão aplicar para o desafio. Por quê? Porque são desafios muito genéricos e os processos, às vezes, tipo... O cara já tá envolvido numa outra parada. E o que eu tenho visto, eu tenho pelo menos a impressão, na verdade, não vou falar que é assim, mas a impressão que eu tenho é que, igual a gente tá falando, né? As pontes, elas precisam entender. E, normalmente, a corporação ela não entende como fala com a startup. Então, são, às vezes, uns processos super burocráticos, pedindo informação que não precisa. Mas vocês não fazem por conta disso ou vocês... Eu não sei se eu entendi. Não. O que eu tô falando é que, assim, às vezes, quando a gente olha para a inovação aberta, tem muitos desses desafios públicos. Tipo, uma grande corporação, eu tô com esse desafio aqui, startups que querem atender esse desafio. Funciona, mas hoje não é a estratégia que a gente usa. É isso que eu tô querendo dizer. A gente usa hunting ativo mesmo. Mas vocês procuram quem vai resolver a demanda. Exato. Boas startups principalmente que estão na mídia, startups que estão tracionando, startups de fora também. Porque, além de tudo, a gente também quer fazer muito barulho, né? Sim, a mídia faz sentido. Tem a ASP, que é uma associação de advogados de São Paulo. Ela é uma associação gigante de advogados lá. E eles fizeram um programa junto com a ACE para trazer startups para eles estarem dentro do ecossistema de inovação. E aí, beleza, a gente aplicou lá, entrou, participou, chegou no final, eles começaram a pedir uma POC. E eu tava assim, cara, são, sei lá, 20 e tantos mil advogados, é agora que a gente vai virar esse negócio. Chegou no final, eles não quiseram fazer a POC, assim, a gente concordou com tudo, e eles não quiseram fazer a POC porque eles não fazem POC no programa. E eu achei um grande desperdício, sabe, assim, mas a ideia eu achei boa, que era pegar uma associação, era uma associação de advogados que pegou uma aceleradora, que... não sei mais se é aceleradora, né? Mas a ACE, e fez um programa de incubação lá dentro para selecionar bons projetos. E o que eu acho que poderia acontecer do próximo passo, que eu já vi lá no Sebrae Nacional, quando eu fiz mentoria lá, era que eles pegavam esses projetos e entregavam alguma demanda do governo, que era o governo que estava contratando o Sebrae Nacional. E aí eu fazia mentoria para essas startups, né? Eles recebiam dinheiro... eles recebiam um valor para eles, um valor para a startup, e a mentoria e a demanda do governo. E,
Cara, algumas cresciam, assim, absurdo, porque a demanda do governo era muito grande. E os caras tinham, assim, uma receita muito grande e muito rápida, porque estavam atendendo um cliente grande. Então, funcionou. Assim, no meu modo de ver, funcionou pequenas empresas fazendo POCs e se desenvolvendo a partir daquilo. Eles não entregavam todos os clientes de uma vez, eles falavam, agora atende aqui, vamos expandir ou não. É uma coisa bem estratégica. Mas eu acho que funcionou. Poderia ter funcionado lá na ASP também, se eles tivessem seguido assim, sabe? De tipo, tá, vamos pagar para ver se isso aqui gera valor ou não. Sim. Eu acho que eles pararam na porta, sabe? Assim, de tipo, vamos ver se isso aqui gera valor ou não. POC é uma coisa bem legal mesmo. Tipo, eu nunca tinha me envolvido com POC antes dessa oportunidade atual. Mas eu vejo que assim, porque às vezes você vai dar uma oportunidade muito grande para a startup, você mata ela. Porque ela não vai conseguir atender, né? Ou às vezes a grande corporação, ela não tá pronta para comprar, ela não entende como comprar, ela não entende direito qual que é aquela proposta de valor. Então, fazer uma coisa pequena num primeiro momento é bom para os dois. Porque a startup vai aprender a atender esse grande cliente. E esse grande cliente vai começar a enxergar mais valor e entender como as coisas funcionam quando eu contrato um serviço inovador que eu não estou acostumado. Então, eu acho que é muito bom por isso, sabe? Muito maneiro. O governo agora aprovou, teve um marco legal, a CPSI, que é uma forma de contratação sem ser por licitação. Que é um contrato é como se fosse um contrato de experimento, como se fosse uma POC, tanto que ela é limitada a 1.600.000. Legal. É como se fosse uma, que para governo, né, é nada, mas é uma POC que funcionando aí pode virar um contrato direto, né, dando esse número. Então, permite a inovação. Total. Permite Mas é muito importante que dentro do processo da POC, aí não sei, né? Por exemplo, dentro desse projeto do Sebrae que você citou, ou que poderia ter sido o caso lá da ASP, é muito importante que tenha ou um time externo acompanhando, garantindo que aquilo ali está funcionando e fazendo essa ponta, se comunicar, garantindo que tudo vai ser entregue, ou você como startup, eu tenho discutido isso muito com as startups que eu acompanho, tipo assim... Eu tenho visto que no agronegócio rola muita POC, pelo menos no ambiente onde eu estou inserida, tipo assim, as startups recebem propostas ou então estão em programas que têm essa proposição. E eu falo, cara, vocês têm que aprender a desenhar a POC, me mostra a POC que vocês estão propondo lá, né? E isso é um projeto, você precisa acompanhar de cabo a rabo e você tem que ser propositivo, né? Às vezes, faz uma POC. Tem que estar a POC aqui no bolso, ó. É assim que a gente faz a POC, o projeto é esse, dura tanto tempo, eu vou te devolver esses indicadores, eu preciso do ajuste assim dentro da propriedade. Enfim, já tenha tudo na manga para não enrolar, entendeu? Você tem que saber o que você quer, né? No final. Você não pode começar por, eu tenho que fazer inovação. Exatamente. Pô, muito massa. A B2L, que é uma Associação Brasileira de Legal e Law Tech. Ela é a maior de Legal Tech, né, do Brasil. Eu nem sei se tem outra, mas ela tipo... Todos os grandes estão lá. E quem faz parte da B2L, eles ficam divulgando desafios que aparecem para eles. Então, os escritórios querem alguma coisa, aí eles falam, quem consegue resolver isso aqui? Aí eles mandam um desafio. Legal. E aí, se você achar que você consegue resolver, aí você participa da reunião que já está marcada. Aí eles confirmam quantas pessoas vão dar. E aí chega lá na reunião, o escritório ou tipo o um órgão... pitch day, assim, né? De avaliação tipo um pitch day, proposta. Eles vão ver assim, faz sentido, isso aqui conecta ou não, vamos tentar. Tipo uma conexão de business ali, né? Legal. Isso que eu tava falando da inovação aberta, aquele momento que você não entendeu, é tipo isso, né? Pode ser feito dessa forma, em que eu lanço e eu recebo, passivo, ou ativo, que é o hunting, né? Se eu tenho uma equipe, se eu tivesse uma equipe dentro da B2L, uma atividade que eu poderia estar fazendo é hunting ativo. Tipo, eu sei que eu tenho esse desafio e já tem alguém resolvendo ali muito bem em algum lugar, com certeza. Então, cadê? E como é que funciona o hunting ativo? Eu acho que eu nunca vi. Assim, é uma coisa... É específico ou eu que não estou atualizado aí do mercado? Como é que... Específico como assim? Não, o hunting ativo... É uma prática comum que você... É uma prática comum. Sim. Dentro da inovação aberta, sim. Por exemplo, Liga Ventures eu sei que faz desse jeito, mas assim, a gente tem todo um funil, né? Então, por exemplo, eu tenho
o desafio de uma tinta preta para pintar esse microfone. Então, eu abro o escopo, vou atrás de outros ambientes de inovação. Cara, se tem uma startup que tem uma tinta assim, eu vou ir na internet, eu vou em database, tipo, tenho a da própria liga, tenho um Sling Hub, né, coisa desse tipo, que eu jogo algumas palavras-chave e levanto, sei lá, 70 startups, 100 startups. Que fazem aquilo. Que fazem aquilo, de algum jeito ou de outro. E aí, beleza, vou entrando ali, passo pra minha segunda parte do funil, onde eu tô triando aquelas que eu levantei, né? Aí eu faço essa triagem e entendo o que tem mais a ver realmente com o desafio que me foi passado, que eu tô precisando resolver. Dessa triagem, eu escolho algumas para apresentar pro meu demandante. Tipo, cara, então... Você acha que faz fit ali com aquela necessidade. porque nessa triagem cai um monte, que às vezes nem existe, né? Enfim, tudo mais. E aí eu apresento pro meu demandante, cara, ficaram essas 15 aqui, ó. E aí o demandante fala, cara, essa aqui tem a ver, essa aqui não tem a ver, que massa, não sei o quê. A gente seleciona, né? Faz o funil de novo. Ficaram, por exemplo, 5. E aí eu chamo essas startups para fazer um pitch day. Caraca, que maneiro. E aí desse pitch day, cara, gostei dessa, gostei daquela, vamos chamar para negociação, vamos entender. E aí já vai para POC. Mas você já tem alguém que tem aquela necessidade antes. E aí é uma empresa que procura vocês ou vocês que procuraram a empresa? Como que é esse outro lado? Pode ter, por exemplo, no caso da Liga Ventures, né? Que eles fazem hunting, eles têm esse serviço. Então, aí vem uma empresa que quer um desafio específico e eles podem fazer o hunt para essa empresa. Lá, no caso da nossa empresa, às vezes a gente recebe demanda interna, a gente sabe de alguns desafios dos produtores rurais, então a gente endereça esses desafios, ou então a gente atende demandas internas da corporação, né, que estão buscando por inovação para alguma coisa específica. Tem alguma coisa do social, assim, ou é bem necessidade de negócio mesmo? Não, tem social, com tem certeza. Social. O que tem de social lá? É principalmente saúde no campo. Para levar... tem muito projeto de promoção social. Então, levar saúde para o campo. A gente fez um hunt bem grande, inclusive, recentemente, sobre isso. Estamos andando aí. Pô, que maneiro. Pô, muito massa. Caraca, hein? Quem diria? Tudo que aconteceu, mas um caminho muito legal para você estar seguindo, assim. Sim, com certeza. E aí, puxar para outro assunto, que é... Vamos falar de transição de carreira. Vamos. Você acabou de passar por isso. Eu acho que eu faço transição de carreira a cada 3 meses. Essa é a sensação que eu tô tendo. Cada 3 meses fazendo uma coisa diferente, mas... você passou agora... O que você sentiu, assim, de dificuldade? Foi um processo tranquilo para você? Você achou mais difícil? Cara, eu achei que foi bem desafiador, assim, principalmente lidar com as emoções, né? Sair de um trabalho e ir pro outro. Eu não sinto que no final, olhando bem, não foi uma grande transição de carreira. Eu tentei ir por esse caminho, eu vou explicar melhor, mas, tipo, no final, onde eu acabei indo, inovação aberta, quando eu vi a descrição da vaga, era eu. Aqui em Brasília. Tá bom, tá com o meu nome. Tipo assim, tinha tudo a ver com o que eu já tinha feito, com o que eu sabia fazer. Lógico, apareceram várias coisas novas no caminho que eu tô aprendendo, tipo POC, tipo hunting, que eram coisas que não necessariamente faziam parte da minha rotina, mas que eu tinha uma noção. Eu sei falar com startup, sei falar com corporação, né? Então, assim, foi uma coisa fácil. Eu achei que é só a cara mesmo, você contando aí. É muito essa cara. E eu fui também, no fim, para inovação aberta, porque eu sinto que podem abrir grandes oportunidades, porque eu vejo cada vez mais as organizações interiorizando a inovação, né? E, tipo... Eu sou muito generalista, eu acho que isso vai entrar no tópico também de transição de carreira. Então, eu sou bem agnóstica. Tipo assim, tô no agro agora, mas se eu for pra health, o aprendizado que eu tive vai ser igual. Não preciso saber extremamente do setor. Inclusive, a corporação, ela vai ter os especialistas que vão te ajudar a tomar a decisão, né? Você não vai precisar tomar essa decisão. E essa necessidade do mercado me parece que tá cada vez crescendo mais, né? As pessoas estão entendendo que não dá para crescer sem inovação, que o mundo... Como é que hoje o mundo funciona sem inovação? Exatamente. Né? Não tem como. Então, como é que se adapta um tradicional? Eu vejo muito do meu pai, assim, os amigos do meu pai. O pessoal vai ficando mais velho, e aí tem um caso lá bem específico, que é um amigo dele, que ele achou um filão de mercado, e ele trabalhou a vida inteira nesse filão de mercado. E aí, agora que ele tá mais velho, acabou. Esse filão de mercado, ele tá assim, tá aí, eu faço o quê? Eu não sei mais o que eu vou fazer, porque acabou esse filão de mercado. Não é que acabou todo de uma vez, mas ele não ganha mais o dinheiro que ele ganhava antes. Ele já não consegue mais sustentar a vida dele da forma como ele sustentava antes. Ele ficou parado. Né? Então, uma pessoa... não só ele, mas várias pessoas estão procurando inovação exatamente por conta disso. E como a gente está vivendo justamente essa transição, também um dos pontos que me levaram a ir para a inovação aberta foi isso. Tipo assim...
vai ter muita oportunidade, porque as organizações estão procurando profissionais que conseguem transitar nesses dois lugares, né? Tipo, por um lado, você trabalhar numa corporação um pouco mais tradicional, mas você saber hablar com a startup e fazer negócio com ela, e fazer negócio com a corporação, e tá fazendo a ponte. E o ecossistema startup precisa disso. A gente é muito pequeno, assim. Eu perguntei aqui para algumas pessoas qual o ciclo que a gente está de startup aqui de Brasília, né? Porque lá nos Estados Unidos, sei lá, 40 e tantos, eu não sei, tem definido lá, né? Mas e aqui em Brasília? Aí a resposta já foi 3, 2, já foi 1. A gente ainda está no primeiro. Assim, a régua que todos concordam que teve um antes do Covid e um pós-Covid. Mas o Dudu falou uma que eu gostei também, que é antes da Cotidiano e depois da Cotidiano. Também foi um marco aqui do ecossistema de Brasília, né? Com certeza. E, por exemplo, essa oportunidade é em Brasília, que eu estou, né? Tipo, super legal. Caramba, precisava de uma pessoa de Brasília, que fosse de inovação, e a gente já tem construído isso também, né? De algum lugar. E quando você achou essa vaga, você já conhecia alguém de lá? Não conhecia ninguém? Sim, a minha chefe. Ela você já conhecia ela? Aí, uma amiga minha que tinha trabalhado com a gente na Cotidiano também, já tinha trabalhado com ela na Liga e me indicou. Networking, né? Falando de situação de carreira. Seu networking tá em dia. Não, sério, tipo assim... É tudo, indicação, né? É tudo. Tipo, é tudo. E você pula 20 milhões de... Você pode fazer o processo seletivo igual a todo mundo, mas que você, né, saiu lá da triagem e foi parar em algum outro lugarzinho, saiu. Com certeza. Então, isso foi um movimento que eu fiz, assim, voltando lá pro assunto da transição de carreira de fato, né? Eu saí da Cotidiano para buscar outras oportunidades, eu fechei vários ciclos na minha vida, demorei 8 anos para formar. Faz parte, quem nunca? Exato, eu falei, não, então eu tô fechando esse, vou fechar todos, vamos embora, vamos começar de outro lugar, né? Eu acho que foi um pouco desse movimento. E eu tava meio perdida, tava pensando em ir para produto, porque eu achava que era uma coisa que tinha muito a ver comigo, eu tava vindo de 2 anos acelerando muitos times, né, do Banco do Brasil pela Cotidiano, trabalhando produto muito ferozmente, mas assim, sem colocar a mão na massa. De alguma forma eu queria me desafiar, tipo assim, passei anos falando o que tinha que fazer, será que eu sei fazer mesmo? Eu acho que sim, mas eu não me coloquei à prova ainda. E você queria testar, né? Eu queria testar. Isso é maneiro, coragem. Sentia também que eu queria estar em algum outro lugar da mesa, né? Então, tipo, tava na consultoria de inovação, tava na aceleradora, queria ir para startup ou então para uma empresa tradicional. Nossa, mas para uma empresa tradicional você ia sofrer. Eu estou numa empresa tradicional. Não, mas se você fosse produto de uma empresa tradicional, eu acho que você ia sofrer. Realmente. Porque, putz, eu passo por algumas e eu fico assim, meu Deus do céu. Eu quero ir embora. Mas não necessariamente produto, né? Porque eu tava assim, eu quero sentar do outro lado da mesa, o que eu sei fazer, que daí entra num outro campo também da generalista. 100% generalista eu sou, tipo assim... Eu gosto de falar, eu sou uma gestora. Se eu me colocar qualquer projeto na mão, eu vou gerir, sabe? E o produto passa um pouco por esse lugar. Não deixa de ser uma gestão de um produto. Né? Quem não gere produto não sabe o que está fazendo, né? Porque o resultado ele vai ser consequência daquela gestão, daquele processo. Então... Exato. Mas, continua, que você estava falando que você estava querendo ir para produto e você aplicou para várias vagas de produto. Muitas vagas de produto, e aí apliquei para muita vaga, só que como eu sou generalista, ter um currículo generalista é muito difícil. Porque, tipo, o que é um currículo generalista? Ter feito várias coisas, né? Então, tipo assim, na Cotidiano eu comecei com comunidade, então eu estruturei a comunidade da Cotidiano por 2 anos, geri o hub de inovação, tudo mais, foi muito legal. Caí de paraquedas, também estava começando a questão da comunidade, quem foi muito precursor aqui em Brasília, e também acho que no Brasil foi a Isa Barros, né? Aqui de Brasília, que hoje em dia tem empresa disso, faz consultoria de comunidade, muito foda, inclusive. Muito foda. Então, por exemplo, tem comunidade, aí... Nesse meio tempo também trabalhei muito com eventos, fazendo encontros, né, e tudo mais. Depois sentei na cadeira de operações, estruturei todos os processos da Cotidiano, nosso escritório remoto, processo. Como que você fazia os processos? Como que você fazia os processos? Tipo assim, caramba, a gente tá crescendo e a gente tá... Não, cara, a gente tinha o Basecamp, né? Acho que ainda tem. Que... organizar, como é que vai funcionar isso, né? O que a gente tem de rito, como é que a gente se reporta, como é que a gente se alinha, como é que a gente define métrica, como é que a gente está estruturado dentro dos times, qual que é a responsabilidade e papel de cada um nisso. Então, eu fui para esse lugar de organizar tudo isso, qual é a cultura que a gente quer seguir, como é que a gente reforça essa cultura. E aí, fiquei muito tempo trabalhando nesse lugar, até que... E aí, no meio disso,
me formei como agente de aceleração, comecei a acelerar startup, comecei a acelerar time tradicional. Participei do time que construía a formação de agente de aceleração. E aí caí em sucesso, assumi o sucesso do cliente no projeto do Banco do Brasil. Coloca o quê no currículo, gente? Você tá aplicando uma vaga de produto, você coloca o quê? Tipo, muito difícil, cara. A pessoa vai ter que te conhecer, né? E aí entra também muito do networking. Essa parada de comunidade, assim, o que eu percebo é que é super desvalorizado e é uma das partes mais importantes de qualquer negócio. Uma das teorias que eu tenho conversado aqui é... Porque sempre fala assim, ideia não vale nada. A gente tem que procurar uma dor relevante para a gente poder resolver aquele problema, independentemente da ideia, e aí gerar valor para o cliente. E aí, o que eu venho perguntando é, existe alguma coisa antes da dor? E a resposta que parece ser, e eu não sei se faz sentido, quero ouvir sua opinião, é a comunidade. A comunidade, ela é antes da dor. Porque a pessoa que ela não entende a comunidade, ela não está inserida na comunidade, ela está resolvendo o problema de quem? Assim, é uma dor que é qualquer pessoa ali dentro, e se você começa a partir de uma comunidade e tem uma comunidade forte, pode não ser aquela dor, pode ser outra, e depois outra, e você poder ir indo para vários lados dentro daquela comunidade que você resolve. É tipo como se fosse aquele que primeiro aprofunda, depois lateraliza, mas se você estiver nesse lugar profundo da comunidade, você pode ir para qualquer lado. Né? E eu acho que eu tive muita dificuldade, não porque eu não faço parte da comunidade de advogados, assim, mas eu não estava no lugar certo, sabe? De, tipo, advogado que gosta de negócio, advogado empreendedor. Eu não estava nessa comunidade, e talvez essa comunidade pudesse me fazer aprender mais, conversar mais com essas pessoas. O que você acha? Concordo e discordo em alguns aspectos. Tipo assim, não sei o quanto que a comunidade ela é precursora de uma dor, porque às vezes um público-alvo tem uma dor específica, mas não necessariamente eles são uma comunidade. Né? Tipo, eu tenho dificuldade de resolver um XPTO do meu carro. Não necessariamente estou envolvido com outras pessoas que têm esse problema. Né? Tipo, e eu tenho uma dor clara que eu posso resolver através de um produto, através de uma empresa. Exemplo. Então, nesse caso, a comunidade ela não é precursora da dor. Putz, mas nesse caso, eu tenho esse caso. Eu tenho um carro elétrico que deu problema na bateria. E aí, eu entrei com uma ação judicial. E a comunidade de pessoas que têm carro elétrico, que eu faço parte, eles quiseram saber e todo mundo é bem engajado sobre essa ação. E depois que eu ganhei a ação, várias pessoas vieram me procurar querendo entrar com processo por conta disso. Sabe assim, tipo, eu tava lá dentro da comunidade de carro elétrico, não foi por causa disso, mas... E aí aconteceu o problema, sabe? Tipo... mas é porque eu acho que aí, olhando por esse lugar, você estar dentro de uma comunidade, como é um público nichado, por si só, que, né, a comunidade, vamos lá, ela é um grupo de pessoas que tem uma intenção ali em comum, uma coisa compartilhada. Nesse caso, carros elétricos. Você estar dentro de uma comunidade, você já está dentro de um público nichado, que, por conta desse propósito que os une, ou dessa coisa que os une, eles vão ter questões semelhantes. Então, fica muito mais fácil de você perceber alguma dor em que você possa trabalhar. Acho que é desse lugar que você está vindo, né? Isso, aí eu concordo. Porque já é um nicho. É isso, é porque já é um nicho, né? Assim, se a gente quer resolver o problema para todo mundo, tipo, o negócio não vai. Ou então, assim, eu sei, tipo, o cara que é extremamente técnico e sabe que aquilo é uma dor do mercado. E aí ele cria aquilo, tá? Como é que ele vai divulgar isso? Como é que ele vai experimentar isso com o mercado, sendo que ele não faz parte da comunidade que sofre com isso? Ou pelo menos de uma comunidade que sofre com isso. Sabe, assim... Sei. Mas continue seu raciocínio. Tá. Agora eu tenho que recuperar. Tá, né? Mas a gente pode falar de outra coisa também. Não, tá tudo bem. Porque a gente tá falando de dor... E comunidade, nicho, né? Porque, por exemplo, se eu estou inserido numa comunidade, né? Igual a gente estava falando, que por si só já é um nicho, eu vou ter mais clareza de como enxergar alguma dor possível que eu consigo trabalhar junto com aquele grupo que já está nichado para mim, né? Que já tem interrelação. Então, se eu vendo uma coisa para uma pessoa, ela vai falar para outra que resolveu o problema dela, que eles estão inseridos no mesmo ambiente, realmente eu concordo que facilita. Mas não necessariamente eu consigo criar, ou faz sentido criar comunidade
a partir de uma dor. Mas eu também não acho que é isso que você tá falando, né? Não, mas eu gostei de onde você foi. Tipo, igual, eu tenho um problema XPTO com um carro, só por causa disso eu vou criar uma comunidade. Pra poder vender isso, né? Não faz nenhum sentido. E algumas comunidades também, elas são bem orgânicas, né? Às vezes a comunidade se cria justamente, tipo, você tava numa ação judicial, alguém ficou sabendo do nada, um monte de pessoa que tem o mesmo problema envolvido com você nisso e querendo saber mais, e tipo assim, você poderia ser o líder dessa comunidade. Né? Eu vou levantar essa bandeira. Quem mais? Sou um advogado que descobri como resolve esse problema. Quem mais quiser resolver esse problema, chega junto, né? E aí a gente tem o papel do líder de comunidade. Que é uma pessoa muito desvalorizada. Eu fui perguntar lá pra Isa quanto que é uma pessoa, um líder, uma líder de comunidade. E ela falou que era R$1.800. Eu fiquei chocado. Não é possível. Essa pessoa é fundamental pro negócio. Os empresários não entendem. E provavelmente essa pessoa deve ser desvalorizada dentro da empresa. Sim. Porque se o salário é esse, não é uma pessoa que... eu acho que as pessoas devem imaginar assim, vai ficar mandando mensagem em grupo, sabe? Vai organizar, mas o trabalho dessa pessoa, bem feito, vai estruturar todo o funil de venda. Tipo, vai organizar as pessoas e falar assim, ó, essas aqui querem comprar esse produto dessa forma, elas conversam dessa forma, então... área comercial, segue daí pra frente. Sim. Ou então o educacional, de tipo, beleza, elas entendem que tem um problema? Então vamos conversar para que elas entendam que elas têm um problema. E não só sair querendo vender produto, que é uma das coisas que... Gerar consciência, né? Que mais acontece, exatamente. Com certeza. Ou então também de aproximar, né, esse cliente da sua marca. Tipo assim, eu vejo que não necessariamente você precisa trabalhar a comunidade olhando pela questão, tipo assim, fazendo transbordo pro funil de venda, né? Mas só de você estar gerando consciência sobre aquela marca, tipo assim, eu tenho um brechó. Tava pensando nisso hoje, inclusive, acabei de comprar mais uma roupa. Porque eles têm tipo, eu adoro elas, entendeu? Elas no Instagram. Tamo junto. E elas nem fazem, assim, comunidade como a gente aprende nos processos, das métricas. Desapeguei Bonito. Desapeguei Bonito. Um brechó aqui em Brasília. Fica onde? E fica ali na 702 Norte. Tá. E aí elas... Enfim, elas sempre foram, tipo, muito legais no Instagram, tipo, nos stories, sacou? Sempre falando que não sei o quê, minhas seguiranhas. E aí eu entrei num grupo de WhatsApp que elas postam primeiro no grupo VIP, tá ligado? E sempre que eu vou no brechó, eu fico, tinha aquela roupa que apareceu nos stories? Já foi. Eu fico, tipo, tem que comprar pelo WhatsApp, né? Elas, Aí agora eu só compro pelo WhatsApp, tá ligado? Muito bom. Mas porque eu sou do grupo VIP, porque eu me sinto parte, sacou? E olha que a gente nem tá falando, se a gente for olhar pro processo da comunidade mesmo e ter interação entre as... Nem tô nesse lugar ainda, né? É só... Cara, trabalhou bem a rede isso social. Faz sentido, velho. E me aproximou. Cara, tipo assim, total. Se eu vou comprar de algum brechó, só Você comprando tem uma delas. vantagem por você ser mais próximo. Né? Teve uma vez que o Abravanel, Thiago Abravanel, né? Teve uma vez que, não sei porque, eu acabei parando na casa dele. Foi um FT de uma festa, de repente era lá. E eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas tudo bem, fiquei morrendo de vergonha. Mas ele falou que tudo da Disney que vai vir de mercadoria, primeiro vai pra ele. Ver o que ele quer. E depois vamos pras lojas. Tipo, ele é o VIP do VIP. Que é o cara que compra tudo da comunidade, né? Então, ele é um cara que tá assim... Você vai na casa dele, é a Disneylândia, né? Então, tipo, isso de ter um relacionamento mais próximo. Até a Disney faz isso. Sim. E tem também as personas, né? Dentro de cada comunidade. Isso eu aprendi com a Isa lá atrás. Mas, tipo assim, a gente tem um líder da comunidade que é essencial, como a gente tava falando, né? A pessoa que vai orquestrar, que vai estar atento, que vai acolher a pessoa, que vai cuidar de todo o processo dessa pessoa dentro de uma comunidade. Mas a gente tem algumas pessoas-chave. Tipo, você sempre foi uma pessoa-chave no ecossistema da Cotidiano, na comunidade da Cotidiano. Porque você é um... Eu não sei se vou lembrar o nome agora, mas, tipo assim, você é uma pessoa que engaja. Tá ligado? Você vai, você puxa os outros, você incentiva a participação. Existem essas pessoas chaves que eu preciso trabalhar melhor elas. Que você mapeia ela e você fala, essa pessoa aqui ela é chave pra mim, deixa eu puxar. Exatamente. Tipo, vamos trabalhar desse jeito e eu tenho os meus aliados que sempre estão on pra participar e vão me ajudar a levar mais gente. Porque eles estão participando. Porque, são os influentes. Os influentes na comunidade. Exatamente. E como é que mapeia os influentes da comunidade? São pessoas ativas, elas são pessoas ativas, são pessoas que fazem questão, tipo, que interagem, que também se relacionam bem com o restante do grupo, né? E que, por isso, ela é influente, tipo assim.
Então, tem os desengajados, tem os engajados. Enfim, tem muitas maneiras de você mapear quem tá dentro da sua comunidade, sabe? E de trabalhar estrategicamente com isso. Olhar pra métrica, cara. E aí a gente tá falando do trabalho desvalorizado, que é um absurdo e surpreendente mesmo, porque se você for fazer um trabalho de comunidade sério, como a Isa faz e como ela vende, é muito trabalho por trás. Muito trabalho. Não é simplesmente mandar mensagenzinha e ficar animando e ficando Pelo amor de Deus. propor coisa. Tipo assim, olhar realmente pro que tá acontecendo, tirar insight dali e gerar iniciativa pra dar mais e mais engajamento e encaminhamento pra aquela comunidade para que ela se torne cada vez mais forte. Caraca, incrível. Pô, quero aprender sobre comunidade. Inclusive, eu tava vindo aqui, na primeira vez que você falou, vamos conversar sobre comunidade. Eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não mexo com comunidade, o que eu vou falar? Mas uma coisa que eu pensei como uma pergunta é, tipo assim, vamos refletir quais comunidades a gente tá inserido no nosso dia a dia. Eu até tinha a resposta na ponta da língua, mas eu vim vindo pra cá, eu me esqueci, você acredita? Mas, sei lá, tipo... Comunidade do CrossFit clássico. Igreja. Escalada. Você acabou de falar que veio da missa. Tipo, quanto que você também não é próximo desse lugar, sabe? Rosário. Então, comunidade é isso. Ela pode ser orgânica ou ela pode ser realmente estruturada, realmente olhada como uma estratégia daquele negócio, né? Eu tava vendo uma entrevista do JJ com... Eu não sei qual é o cargo dela, mas é uma das founders do Nubank. E... A Cristina? Eu acho que é isso. É CEO, né? Ela é founder e CEO do Nubank, né? Não, ela é muito foda mesmo. É muito massa essa entrevista, inclusive. E ela falando que a comunidade do Nubank é um banco. Tinha, tipo, 400 mil pessoas. Sim. Eu falei, velho, é um banco, vocês sabem, né? Tipo, a visão que eu tenho de banco... Na verdade, até o Nubank, a visão que eu tinha de banco era banco insuportável. Porque eu ia pra lá, pagar DARF e ficar esperando sentado na fila. Sim. E aí depois foi desenvolvendo para precisar ser cada vez menos. E quando chegou no banco, eu falei, graças a Deus. Se eu pudesse ter isso aqui pro resto da minha vida, eu nunca mais piso num banco. E virou a norma, né? Ninguém mais hoje pisa em banco. Parece que é um negócio de botar quadro lá, uma exposição, porque ninguém mais entra em banco. Não, inclusive, era bem que 5 anos atrás já era case de comunidade, no curso que eu fiz com a Isa. Do Nubank. Primeiro curso dela. Já era case de comunidade. Porque eles têm... Eu nunca nem entrei, mas é tipo um fórum gigante lá, que a galera que é mais próxima entra sempre, fica testando feature, fica dando feedback, sacou? Fica interagindo cabuloso, tipo assim, comemorando as conquistas do Nubank. Isso é trabalho de comunidade. Tem alguém, com certeza, gerindo, sacou? Com certeza. Moderando, levando as pautas, tá ligado? Tipo assim, muito foda. E como é que começa uma comunidade? Isso chama a Isa aqui. Tô brincando, eu acho que... Não tô brincando. Quero trazer ela, gostei dessa dica. Essa é a melhor dica. Próximo episódio, comunidade mais profundo com Isa Barros. Com processo, estruturação e tudo mais. Não, mas tem algumas fases, assim, falando mais por cima, no macro, né? De você entender, primeiro, o que une aquelas pessoas. Então, não sei se você lembra que lá no Centro de Inovação da Cotidiano, fazia muita dinâmica com vocês, né? Do tipo assim, vamos fazer isso aqui, o que você espera daqui, né? O que você mais gosta, o que você menos gosta. Fiz muita descoberta também pra entender por que vocês estavam ali, onde é que eu conseguia conectar vocês. Cara, e você gerava um valor incrível com aquilo. Então, você fazia aquelas reuniões de CEO. Pau comia, e era muito massa, porque... geralmente, quando você estava com um problema, a outra pessoa também estava com um problema e a outra lá já passou por aquele problema e conseguiu ver uma outra resposta. Era tipo parecia um lugar de descarrego um pouco, assim, de tirar aquela energia de dentro. De você poder compartilhar, né, com outras pessoas que têm essa mesma jornada. E quando tinha o mesmo encontro, só que de uma outra área, por exemplo, o CTO, quando o meu CTO voltava, ele voltava outro nível. Outra cabeça, com vontade, sabe? Assim, parecia que no final das contas sempre era positivo. Tipo, na cabeça de controlador que eu tenho, né? Eu ficava assim, tá, o que vai acontecer lá? O que ele vai falar? Será que ele vai vir aqui e vai mudar tudo? E a pessoa voltava assim, outra, mas de uma forma legal. E eu também acho que eu voltava de uma outra forma. Sim. As pessoas, no fundo, elas querem se conectar, né? E aí eu acho que fazia parte, para poder sugerir essas iniciativas, você precisa estudar quem é que são as pessoas, os potenciais membros daquela comunidade, né? Qual que é a proposta de valor que você vai colocar. Então, eu acho que depois, refletindo sobre esse processo da comunidade, inclusive para escrever meu currículo, de alguns cases de sucesso do cliente e tudo mais, olhando para a comunidade como sucesso do cliente, olha só. O que eu pensei de como é que eu ia escrever esse case na hora da inscrição lá.
Que, tipo assim, eu tinha toda essa comunidade, eu tinha startups que eram aceleradas pelo cotidiano dentro dessa comunidade, e eu tinha startups que ainda não sabiam nem o que elas estavam fazendo, empresas que eram meio tradicionaisinhas ali também, mas como eram pequenas, encaixavam ali de alguma forma naquele grupo. E eu precisava gerar valor para todo mundo. E se eu fosse colocar uma métrica de sucesso dentro disso, e olhando para uma métrica de sucesso como ganho de maturidade daquelas empresas que estavam se relacionando ali dentro daquele ambiente, a gente conseguiu colocar, sei lá, das 20 empresas que tinham lá, 8 foram pro Bet 8. Caramba. Pro Camp 8, né? Animal. Ganharam maturidade para estar dentro do programa da Cotidiano, né? E ser investida e virar sócia. Então, depois de muito tempo refletindo sobre isso, eu falei, eu acho que isso pode ser uma métrica legal. Sobre o que o trabalho que foi feito ali. Desenvolvimento delas, né? E justamente através de encontro CEO. E aí, eu acho que dentro da comunidade da startup também estava pensando sobre isso. Uma coisa muito importante é o sentimento do give back, né? Isso é muito massa, velho. Desses influentes, né? Que são as pessoas que vão, principalmente, ajudar mais as que estão num nível menor de querer entregar isso, porque também já recebeu muito. Então, acho que no ecossistema de startup, falando de comunidade de startup, isso é muito importante. E é muito legal ter feito isso com a Cotidiano, porque a Cotidiano foi uma empresa e as pessoas que as compunham que gerou muito valor para aquela galera. Muito. Então, eu tinha um sentimento muito grande de give back para trabalhar. E deu certo, né? Tipo, muita gente querendo fazer o give back, né? Exato. E também tem o momento, né? Você tá muito lá na frente, perde um pouco, assim, se trouxesse o pessoal da BX Blue pra conversar, um cara que tá começando. Tipo assim, não ia fazer sentido aquela vi você conversa. falando sobre isso com o Henrique. Muito legal mesmo. Então, é uma pessoa um pouco mais próxima. É uma pessoa mais próxima, né? Uma pessoa que acabou de passar por aquilo, talvez. Sim. Pô, muito maneiro. Eu fico pensando, como é que a gente vai fazer a comunidade da Lancei? Porque o grande rolê aqui de tudo que a gente tá fazendo é que a gente quer voltar. Aquilo que a gente viveu naquela época, a gente quer voltar. Acho que as pessoas já não devem aguentar mais ouvir eu falando que a gente quer voltar aquilo. Mas é verdade, a gente quer voltar. Eu quero... Assim, meu sonho é que aqui a gente tenha um novo centro, sabe? Que nem tinha naquela época. Sim. Pode ser encabeçado pelo Cotidiano, pode ser encabeçado por qualquer um, mas que exista essa sensação de pertencimento da comunidade startup, que depois do Covid, o Cotidiano tomou uma grande porrada por conta disso, né? Vinha fazer um trabalho animal, tomou uma grande porrada por conta disso. Deu certo em várias outras coisas, né? Porque a gente sabe que o Cotidiano está sendo sucesso ainda. Mas e a comunidade? Né? Como é que volta? Porque a Cotidiano é um player da comunidade. Como é que a comunidade volta a se integrar e se desenvolver como ela vinha se desenvolvendo? Sim. O que você pensa sobre isso? Cara, é bem difícil mesmo, né? Cara, falando de comunidade de ecossistema startup em Brasília, algum lugar no centro de Brasília, porque eu acho que tem isso, né? Sebrae Lab muito irado, mas como é que você chega lá de ônibus? De metrô. Eu acho que uma coisa que eu via muito lá no centro da Cotidiano é tipo, cara, aqui é do lado do metrô. Isso faz diferença. Podia vir de qualquer lugar, porque o metrô parava ali na porta, descia. Sim. Então, acho que E era seguro, né? Não era uma coisa, tipo o setor comercial, que é onde a gente tá. Sim. Que dependendo do horário não é seguro, né? Não. A gente sabe disso. O que mais? Eu acho que assim, esse lugar, né, de ser presencial, acho que é importante nesse momento, talvez. Sinto isso, porque, enfim, tá todo mundo cansado de interagir digitalmente, tipo... Não sei, a conexão é maior quando tá presencial, tá né? mesmo, né? Sim, exatamente. Os jovens, você sente que o pessoal mais jovem também tá sentindo falta? Eu não convivo com tanta gente jovem mais, né? Então, eu não saberia dizer. Mas eu imagino que sim. Cara, mas é isso. Tipo, acho que vocês, igual eu falei, né? Olhando para um macro de construção de comunidade, quem é essa galera? O que essa galera quer? Eu não sei dizer mais. Eu acho que vale a investigação. Acho que você já tá fazendo isso. A gente fez um formulário de pesquisa. Inclusive, você respondeu antes da gente começar aqui. E você que não respondeu ainda o formulário, então, se inscreva aqui embaixo. A gente quer se conectar com você, quer saber o que a gente precisa fazer para a comunidade voltar a existir. Como é que a gente vai fazer isso aqui acontecer? Né? Não aqui eu lancei, mas Brasília. Não, e também assim, igual a gente estava falando dos potenciais membros influentes de uma comunidade como essa em Brasília. Quem são? E o que eles podem oferecer para essa comunidade, por exemplo. Acho que poderia ser um caminho legal também. E sem formulário, pega o telefone e liga para as pessoas. E vai entender quem que é. E vai entender quem que é. Pega a pessoa que colocou no formulário também e vai entender. Entender qual é a necessidade dela, de que lugar que elas vão se conectar, sacou?
E começar a oferecer isso devagar, né? De alguma forma. A gente quer trazer algumas aqui, né? Pra gente poder exatamente fazer essa pesquisa, mas não por ligação, né? Seria uma ligação ou barra presencial aqui. Não dá para trazer todo mundo, mas trazer pelo menos alguns que são diferentes para a gente poder saber. Uma das coisas que a gente vê muito é universitário, aparece, e startup, empreendedor tradicional. São os que mais aparecem respondendo formulário, falando com a gente. Legal. E a gente vai lançar um programa que já começou a inscrição para trazer quem quer começar uma startup vai ser mentorado aqui ao vivo para todo mundo ver. Ah, que legal. Daquele jeito, né? Botando no fogo e vamos vender e fazendo o negócio desenvolver para a gente poder ter mais esse relacionamento e também as pessoas poderem assistir como que é né, o dia a dia. Eu lembro que na época do centro eu ficava assim eu falava pro Henrique, filma isso aqui. A gente precisa filmar, a gente precisa mostrar isso aqui em algum lugar que vai estar muito massa. Então, voltar um pouco disso. E a importância disso também pro ecossistema como um todo, para pessoas que têm esse interesse em fazer startup. Tipo, eu percebo... Não sei, a gente encontra uns founders meio lunático, né? Tipo, isso é o que mais tem. Como é que a gente traz eles pra terra? Tipo assim, que tá muito vislumbrado, ou então que acredita que o produto é tudo. Tipo assim, ainda existe muito essa dificuldade de entender que precisa fazer uma descoberta, mas nem tanto assim, nem falo tanto sobre o processo da startup, mas tipo assim, de você ver que ele internalizou que vai ser uma jornada difícil pra caralho. Eu sempre fui... Quando eu entrei na Cotidiano, eu queria fazer uma startup. Essa era a ideia. Quando eu entrei, nunca mais eu quis. Não sei nem se eu deveria estar falando isso. Não, fala que... Não, mas é porque é uma jornada muito difícil, né? Tipo assim, é uma escolha dura, não é uma escolha simples, né? Uma startup, uma empresa, enfim. Pra começar, eu pensei assim, eu venho de um outro caminho, né? Eu já era de uma empresa tradicional, que já ganhava dinheiro, e eu quis vir pro ecossistema de startup. Porque que eu pensei? Primeiro eu tentei estudar em Stanford. Eu fui lá, comecei a estudar para fazer o TOEFL, para poder me aplicar e tal. E aí várias coisas aconteceram que acabou não rolando. Mas eu pensei assim, se tudo der errado, o aprendizado vai ser muito bom. Eu não tenho dúvida que eu vou sair do outro lado, assim, pronto para qualquer desafio. Porque eu já estava confiante dentro da empresa tradicional. Eu já vendia, as coisas já aconteciam, já era bem estruturado, eu tinha criado dashboard de tudo, dava bastante resultado. Só que é muito diferente na inovação. Não é o mesmo cenário, não é o mesmo caminho. Então, como é que... se eu fizesse tudo e tudo desse errado, pelo menos eu vou aprender. Só que realmente é muito difícil. É muito difícil. E é muito dolorido todo o processo. Então... e a gente ainda vem... Muito tá se falando agora também, né? Sobre... Tipo, antigamente eu queria ter uma startup, aí eu tenho um negócio até que o Henrique me mandou um dia, que era muito eu também, tipo, I don't wanna be a princess, I wanna be a CEO, tá ligado? Tipo assim, foda-se ser princesa, eu queria ser CEO, entendeu? Só que hoje em dia eu me percebo não mais tanto nesse movimento, e aí eu conecto isso com outros movimentos que têm rolado, e muitas pessoas têm feito leituras a respeito, que hoje o jovem, ele não quer tanto mais estar nesse lugar de CEO. Do poder, do CEO, da responsabilidade. Eu quero viver minha vida, ter meu dinheiro, viajar, sacou? Tipo, aproveitar enquanto sou jovem. Tipo, eu não quero me desgastar no estresse. Esperto ele. Que já entendeu isso cedo. Aí, tipo... Eu já recebi proposta, falou assim, a gente tá precisando de um CEO, você quer vir pra cá como CEO? Eu falei, pelo amor de Deus, a última coisa que eu quero na minha vida é ser CEO de uma empresa. Todos os problemas caem pra você. Se der errado, tudo cai em cima de você. É uma doideira. Eu acho que quando eu comecei a desistir, assim, um pouco dessa ideia, foi quando eu li aquele livro Hard Things About Hard Situations. Lado difícil das coisas difíceis, né? Nossa, aquele livro ali, pelo amor de Deus. Que é um cara famosíssimo lá do Vale do Silício, um dos primeiros empreendedores que fez a jornada completa e tudo mais. Ele tratando o livro, essa jornada. As decisões que ele teve que tomar, né? As coisas que aconteceram em meio disso, tipo, como que ele ficava. É um... puta banho de água fria pra você entender o que significa I wanna be a CEO. Né? Tipo, é isso mesmo que você quer? Assim, eu não gosto de cuspir no prato que comi, né? Então, eu sou muito grato pela jornada. Eu acho que eu não conseguiria fazer de outra forma. Sabe, assim, ficar ali no mesmo negócio, aquelas disputas de poder que existe dentro da empresa, de ego. Porque eu acho que quando a empresa ela para de inovar,
ela começa a entrar nesse lugar, sabe? De tipo, tá, quem é quem? Mas o processo já tá meio definido, as coisas já... É um negocinho mais de carta marcada, assim. Eu lembro que eu tentei fazer uma área de inovação dentro do escritório. E foi rejeitado e as pessoas riram de mim. E, tipo, eu queria ter um setor chamado inovação dentro do escritório. E, tipo, como assim você quer ter um setor de inovação dentro do escritório? O que significa? Você tá querendo gastar nosso dinheiro à toa, né? Você tá querendo um dinheiro para ficar à toa. Tipo, e eu nem sabia o que significava inovação. Então, eu acho que tem um perfil de gente como a gente que não dá conta. Sim. Né? Que quer algo mais, quer transformar algo mais. Geralmente vem com uma mensagem muito forte para deixar para o mundo. Sim. Né? Eu não sei, você sente isso também, de deixar algo, não sei se... Sinto. Talvez não necessariamente empresarialmente, talvez isso ainda não tenha chegado para mim desse jeito. Eu acho que muito do que eu tô falando aqui também não quero mais ser CEO e tudo mais, mas é muito de um lugar, tipo assim, não quero ser qualquer CEO. Né? Igual, me ofereceram aqui um cargo de CEO, quer ser? Antigamente eu iria querer, mas eu acho que é muito desse lugar do poder, do ego, tipo assim, que eu vim desconstruindo um pouco e tipo, não sei. Não sei, acho que deve ser muito difícil, sacou? Acho que eu entendo um pouco mais disso. Mas ter de uma jornada de construir uma empresa sobre algo que você acredita, né? Você está nesse lugar, nesse papel de CEO como um líder dentro desse propósito, né? E não tanto como uma cadeira. Ele vem para te entregar muito aprendizado. Realmente é uma jornada extremamente transformadora. E quando você está conectado com isso, é muito mais fácil tomar essa decisão. Hoje eu não estou conectada com nada necessariamente nesse viés. Então, hoje eu não enxergo meu caminho indo para esse lado, né? Eu acho que eu quero devolver coisas para o mundo, mas que eu consigo trabalhar comigo mesma, eu sendo uma pessoa melhor, eu me espiritualizando mais, né? Eu fazendo outros tipos de trabalho que não estão necessariamente ligados ao capitalismo, né? E o lugar que você tá é um lugar, para mim, totalmente inovador, porque eu não conheço pessoas que vieram do ecossistema de startup e estão fazendo essa ponte, e é algo que os dois ecossistemas precisam. E eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar de alguém que foi para isso. Então, para mim, você está inovando em algo que é necessário e que talvez outras pessoas possam se inspirar e também irem para esse lugar e ver que não tem só o caminho tradicional, mas que tem o caminho do ecossistema de startup que tem como apoiar muito. E tem uma forma de pensar também, eu acho bonita, né? Do capitalismo consciente, o give back, essa sensação de fazer parte de uma comunidade, que numa empresa tradicional, eu não sei se eu não sentia tanto assim. É mais difícil, justamente, né? Tipo assim, as estruturas já estão meio postas, né? Pra você quebrar isso, realmente é muito difícil. Mas elas vão precisar, qual você trouxe, né? O caso do seu tio, que fez a mesma coisa dentro de um nicho, agora o nicho tá acabando, não é mais assim que as pessoas resolvem aquele problema. Não é meu tio, não, é um amigo do meu pai. Um amigo do seu pai, foi mal. Enfim, vai precisar cada vez mais disso. Eu tô bem feliz, assim, de ter descoberto esse caminho também da inovação aberta. Não era algo que estava muito exposto, pelo menos não aqui em Brasília, né? Talvez São Paulo, Rio, que eu já... Talvez o número é 5, 6, né? Aqui em Brasília a gente tá discutindo se tá no 1, no 2, no 3. Já exista mais isso, mas aqui em Brasília realmente está começando. E a gente está cercado de muitas organizações tradicionais e antigaças, né? Então, assim, muito setor público, muito terceiro setor, enfim, eu acho que vai começar a crescer cada vez mais essa demanda. Então, para você que está em Brasília, já trabalha com inovação, né? Veio de um ecossistema, a inovação aberta é um caminho. Isso também me lembrou uma última coisa, quando eu entrei na Cotidiano, eu fiz o processo seletivo para uma outra startup investida da Cotidiano. Não passei. E aí fui contratada na Cotidiano. E depois, olhando para tudo, eu falava, que massa que eu vim para Cotidiano, porque eu tô nesse lugar de olhar para como o ecossistema funciona de uma maneira muito mais abrangente, sabe? Mas, de qualquer forma, se você tá envolvido no ecossistema, você tá muito à frente, tipo, e é uma ótima forma de... Se você... Aí, falando para um estudante, né, que às vezes não sabe o que fazer, tipo, eu fiquei 8 anos na faculdade, então, a minha últimos anos, eu peguei muita gente nova, né, aula com muita gente nova, e eu ficava, bicho, tu não trabalha? Como assim? Você só estuda. Tipo, velho, o mercado de trabalho tá muito difícil, real. Ele não tá preparado pra receber alguém que só ficou estudando na faculdade. Tipo, se desenrola, irmão. Aproveita que tu pode ganhar R$500. Se enfia aí num bagulho. Vai aprender, tá ligado? Porque vai se desenrolar. Tipo assim, aproveita que você pode, porque... Isso eu sou muito grata, porque eu acho que eu fiz muito isso, né? Fui da empresa júnior, depois entrei na carreira
sei lá quanto eu ganhava na Cotidiana quando eu entrei, mano. Mas no início a gente não sabe fazer nada, né? Então a gente vai servir alguém que sabe fazer alguma coisa. Sim. A gente vai pegar uma água. Meu primeiro estágio eu buscava processo. Eu não fazia nada, eu ia lá no tribunal, pegava, entregava, tipo assim. E é isso, e eu aprendi onde fica o tribunal, eu aprendi a falar com o serventuário. Você vai aprendendo aos poucos ali dentro, e se você não começar daí, você vai começar da onde? Tipo, comece. Começa. Tipo, se desprenda do ego, mais uma coisa que a gente já apareceu aqui 20 milhões de vezes, né? Tipo assim, porque eu vou fazer isso, vai ser assim, assado. Tipo, nada vai ser do jeito que você imagina, filho. Só começa, pelo amor de Deus. Falando pra um profissional, falando pra uma pessoa que quer começar uma empresa, sacou? Tipo, tá com isso na cabeça, vem aqui, não lancei essa. E resolve logo, tá ligado? Só começa. Vamos experimentar, vamos tentar. Com certeza. Pô, massa demais, TT. Muito, muito, muito obrigado. Papo maneiríssimo. Muito obrigada. Pô, velho, muito bom estar sempre contigo, trocar essa ideia. E parabéns. Parabéns por esse lugar de inovação aqui em Brasília que você está. A gente está muito bem representado. Obrigada. Fico feliz, então, assim, pô, continua dando show aí. Muito obrigada, foi muito massa mesmo, adorei. Me senti confortável, tô até aqui, dá pra ver meus joelhos pá na câmera. Mas amei mesmo, acho que quebrei uma barreira hoje. Então agradeço mesmo pelo convite, pela confiança de saber, né, tipo assim, de me reconhecer nesse lugar. Fico muito feliz mesmo. Me convidem para mais vezes, né, isso, outros papos, outras coisas que a gente possa aí conversar, mas adorei muito e muito sucesso. Obrigado, valeu. Valeu, pessoal.